eu estou aqui, mas eu nem podia estar aqui, né? Recebendo o pessoal que chega. Mas também não podia deixar de vir aqui com vocês. O que eu fiz, né? Eu levantei na internet os trabalhos que chegaram. Até por volta de 8 horas eu fiz isso, 8 e pouco, né? Sim, sim. Então eu recebi os trabalhos do grupo da Ana Júlia, da Edna, da Fernanda e da Luana, da Andresa, da Vívia e da Sofia, Tá. da Luíse, da Isabela Rosa e da Brenda Barra, Uhum. da Andresa Moraes Lima, que a outra era... Andresa Morim. exatamente. Andresa Moraes Lima, Débora e Priscila, tá? Ok. Da Maria Helena Alho, do Rafael e do Yuri. E da Só? Alexia, não, da Alexia, do João Pedro, da Thaís e do Tiago. Então, os Tá. 2 grupos de 4 já estão aqui. Só que Sim. estão faltando 4 alunos, aliás, 3 alunos entregaram o trabalho. 4 alunos, tá? A minha dúvida é, salvo engano, a Perla estava com qualquer dificuldade, não era? Isso. É porque, na verdade, a Perla acabou de ter bebê. Então, a comunicação dela fica muito difícil com o grupo. Tem vezes que ela não consegue participar, tem vezes que ela vem nos 45 do segundo tempo. Não, só uma coisa, a Perla, ela mesmo sem ter bebê, já era difícil falar com ela. Já era complicado. Tá Isso entendendo? realmente eu não posso negar, professora. A gente sabe do que a Eu gente está sei falando. porque, como a gente sempre lembra do Sim, que sim, acontece e dos antecedentes. sim. Então, o que É, é, acontece? Quem não fizer o trabalho vai para a verificação, vai para a segunda verificação por 7 pontos. Não tem prova de segunda verificação de 10 pontos. Só tem de 7. Peraí, então o esquema da segunda verificação, ele mudou? Não, sempre foi 3 pontos de trabalho e 7 pontos de prova. Ah, Sempre não, foi. peraí, eu confundi segunda verificação com verificação final. Tá. A Segunda prova de chamada, sim. verificação, Segunda então, tá chamada valendo vale 10. 7 É. e a A, prova de se- verificação final vale 10 porque ela não conta trabalho. Tá, eu a que me tanto, confundi. tanto a segunda chamada Quanto a como a verificação verificação final. final é 10 pontos. Mas Tá, as 2 verificações, primeira e segunda, tem 3 pontos da atividade, 7 sim, pontos do trabalho, para as 2. Quem tá não certo. fez o trabalho, eu vou dizer uma coisa. Eu vou dar até às 6 horas da tarde de hoje para me enviar esses trabalhos. E aquele negócio, sabe o que vai acontecer? É que quando dá 1 hora da madrugada estão enviando. Isso aí é comum, mas tem. 4 alunos eu vou passar para você, viu, Luana, na sua... 4 alunos que Ok. não entregaram os trabalhos. Que, aliás, não é Ok. só a Perla, não, que não entregou, que a gente já conhece. Tem uma outra aluna que é a mesma coisa, tá? Eu fico pedindo quando é atividade individual, aí ela diz que mandou, quando eu vou ver na internet não foi anexado o trabalho, eu devolvo, digo que não recebi, aí ela diz que já enviou e ficou nesse negócio. Então já houve um caso com esta aluna de no semestre seguinte ela me procurar e aí depois de muita investigação, contratar o Sherlock Holmes, inclusive, ele disse, escute, por onde você enviou essa atividade? Eram 2 atividades, não era normal, era de adaptação. Quando eu fui ver, ela enviou para um e-mail que não era o meu nome estava errado. Entendeu? Como ela provou, está no celular do meu marido, eu enviei pelo celular dele. Como ela provou,
Eu fui, considerei as notas dela e fui na secretaria e ela não ficou reprovada. Mas é preciso Eu tenho atenção, até uma ideia de quem é essa aluna. está entendendo? Ou seja, é um trabalho que é dado, é um desgaste, sabe, sem necessidade, sem E, necessidade. professora, na verdade, desculpa lhe interromper por Não, pode diversas interromper. vezes, mas, tipo assim, o que eu queria colocar é que não é falta de aviso. A Edna e a Priscila estão de provas, porque por diversas vezes isso é falado no grupo. Os e-mails dos professores estão na descrição, período de prova está na descrição, período de segunda chamada, por mais que não atualizado, realmente não está atualizado, porque a gente não tem uma noção. A gente tem noção até agora do Está no calendário, do que está calendário, no no calendário. calendário está lá. Desculpa lhe É, cortar. O que foi mudado, que nós fomos informados ontem, todos os coordenadores, é que em vez de começar, por exemplo, as provas irão até o dia 6 de dezembro, as provas de segunda verificação. tá, Eu então. gostei, porque nós na psicologia tem turmas que nós temos uma quantidade muito grande de disciplina. É, Então, nosso foi calendário justamente é nisso que eu pensei, porque isso. o calendário acadêmico, ele dá que as provas estão do dia 29 do 9, 11, se eu não me engano, até o dia 4 do 12. não é, vai até o Então, dia geralmente 6. ocorre um alargamento do calendário. Não, esse alargamento, né, essa ampliação do calendário, é específico de cada curso. Mas Sim, sim, sim. oficialmente, as provas de segunda verificação, foi decisão lá da São Pedro, vão até o dia 6. Mas nós temos turmas que provavelmente vão começar as provas dia 28 ou 27, Sim. entendeu? Então, tipo assim, Porque só é para uma por fechar o meu dia. raciocínio, Nós, realmente nós temos turmas que têm 8 disciplinas. complicado. Só para fechar o meu raciocínio, realmente, para que, enfim, a gente possa interagir se houver alguma questão de aula, tipo assim, isso é informado, as orientações do trabalho foram passadas, por mais que tenha tido aquele problema que eu lhe falei ontem, mas as orientações de trabalho são passadas, na maioria das vezes, orientações de equipe, orientação de prazo. Então, tipo assim, não, falta de aviso não é. Eu Eu só lhe sei. esclarecendo que, tipo assim, É. falta de informação não é, falta de aviso não é. Não, eu sei, porque eu sofro da mesma, eu sei, eu passo a mesma situação, tá? Eu ainda ontem mandei para os concluintes, mandei no grupo, quem viu no grupo a visão, um jornal, 2 jornais que eu fiz, porque a gente se desgasta repetindo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, né? Então, a gente tem que fechar atividades complementares no último semestre. Até agora, eu só tenho 9 alunos de uma turma de quase 40. De 39, eu tenho 9 alunos com atividades complementares fechadas. Eu tenho 8 alunas que a carga horária não contempla, são 240 horas. Minha gente, não é possível que nem a matemática saiba o máximo. Me mandam 106 horas, 112 horas, 120 horas, né? Sabe o que vai acontecer? Como sou eu que faço quando chegar, porque eu tenho prazo para entregar essas atividades complementares. A mesma coisa está acontecendo com as tutorias. Olha que eu já faço uma atividade maior, que é para não precisar mandar a segunda atividade. Para o próximo semestre, eu vou reformular isso. Vai ser feito tipo prova, vai ficar na plataforma e vai ter o dia para fazer e ponto. Porque eu ainda tenho alunos que não entregaram. O pior, eu fico cobrando, aí diz, enviei para o seu e-mail. Eu faço uma varredura no meu e-mail e não encontro. Aí eu informo a aluna não retorna. Olha, é muito complicado. Fora de brincadeira, é muito complicado isso. E quem faz isso sou eu. Eu que distribuo essas tutorias pelos professores. O que acontece? Quem entregou lá em setembro fica me cobrando a nota. Quando é que vai para o boletim? Eu já informei que nota de atividade de adaptação, ela vai para a secretaria que vai lançar, não é como uma prova de primeira verificação ou de segunda verificação. Mas para o próximo semestre será mudado. É assim, a gente, da forma que é feito, é bom para o aluno, só que é muito ruim para mim.
entendeu? Porque eu não consigo terminar essa tarefa. Eu fico nessa história de pedir, e a coisa não chega. Mas é assim, então, eu vou passar para você, desses 4 alunos. Olha, semana passada eu fui a Baetetuba, né? Nós já não tivemos aula. Já não tivemos uma outra aula. A sorte é que o nosso conteúdo, pessoal, não é nada demais. Não é nada que nos deixe desesperados. Pelo contrário. Eu pretendo fazer, espero que os outros enviem o trabalho, sejam 2, 3 ou os 4. Estão 4 já, ou seja, seria um outro grupo de 4, né? Eu pretendo fazer, então, essa revisão aqui, em cima dessas respostas que vocês fizeram, perguntas e respostas. E eu acho que até a outra semana, amanhã nós temos aula de novo, amanhã nós teremos aula, tá? Então, vai ser fácil concluir o nosso conteúdo. Ele não é nada que... Por isso que eu não estou preocupada. Então, para falar a verdade, vocês anotaram onde nós paramos? Nós falamos sobre o processamento automático, não foi? Quem lembra? Só um instante, professora, que eu não estou com meu caderno na mão. Eu acho que nós falamos sobre processamento automático, processamento com esforço. O processamento com esforço, só repetindo, ele fala de situações do tipo: nós precisamos ler, nós precisamos estudar. Se eu não compreendo o conteúdo, eu tenho que procurar ou informação com o professor, ou ler, ou ir para a literatura, entendeu? Então, o que é que acontece? Quanto mais eu me dedico a estudar aquele conteúdo, eu vou ficar conhecendo mais. Nesse processo, claro que quando eu procurar, eu vou lembrar, porque eu vi esse conteúdo, né? Toda vez que o pessoal fala de medo de TCC, eu digo, mas minha gente, o TCC, ele é um trabalho do aluno, ou do grupo que faz, dos 2 alunos que fazem. Então, se nós sentamos, lemos o material, lemos a referência, né, no último semestre de um curso, a gente já vai, que não é só no último, porque no penúltimo semestre, no 9º, já está acontecendo o conhecimento do tema. Até porque, quando nós escolhemos um tema para TCC, é porque nós temos interesse naquele tema. Então, esse interesse, claro, que promove também uma aprendizagem melhor e também a questão de conseguir guardar na memória. Professora, nós paramos em processamento com esforço. Esforço. Então, é isso aqui. Ótimo, que eu comecei. Então, eu estou vendo que a minha memória também ainda está bem. Então, é como diz, a prática leva à perfeição. Quanto mais eu leio sobre aquele tema, melhor eu entendo aquele tema. Eu vou poder trabalhar melhor com aquele conteúdo, né? Tem conteúdos, claro, tem temas que nos interessam mais do que outros. Isso é normal. Tanto é que nós, quando estamos no curso, a gente acha que eu vou escolher logo, eu quero trabalhar com criança, eu não quero idoso, ou eu quero idoso e não quero criança, eu não quero isso ou aquilo. Hoje, o que é que a gente está vendo? É preciso que esse investimento no curso exista. Por quê? Eu, por exemplo, falando da minha prática, quando estava no meu curso, eu achava que a minha possibilidade maior era na clínica. Por conta já da idade, de começar já mais tarde, né? Ou seja, em muitos lugares davam muita preferência à pessoa mais jovem, hoje isso não é uma realidade, mas foi exatamente o contrário. Então, hoje eu me vejo com a docência, né? Antes mesmo do meu mestrado, eu já participava de pesquisas, eu instrumentalizava
grupos para pesquisa, enfim, nas escolas que meus professores tinham aquela atividade de pesquisa. Hoje eu me vejo muito no social, por conta dessa questão do NAP, né? Que é uma prática que não é uma prática clínica, mas a clínica ajuda. Aliás, a clínica, a visão clínica, ela vai contribuir em todos os aspectos, em todas as áreas, em qualquer área que a gente escolher. Então, o que veio para mim, o que chegou, né, assim, de oportunidade, foi a docência, que já estava na clínica. Só que a docência foi me tomando todo o tempo da clínica. E eu também tenho um detalhe, o que é que acontecia comigo? Eu tinha um atendimento pro social que não me trazia vantagem nenhuma. Então eu sempre, não sei se por conta do NAP, qualquer dificuldade também que a pessoa tinha, eu atendia e eu não cobrava. Isso não é possível hoje, né? Hoje a gente vê pessoas que trabalham com pacote. Eu conheço uma ex-aluna nossa que ela trabalha com pacote. Então, ela dá o valor do atendimento, a pessoa pode pagar por sessão ou pode pagar o pacote e logo fechar na primeira sessão. Aí ela faz um desconto, tá? Porque pagou antes. Agora, um cuidado, a gente sempre recomenda. O aluno, antes de formar e ter o CRP, ele não pode atender. Tá? Isso aí, inclusive, é um negócio perigoso, a gente vê isso acontecer, a gente vê nas redes sociais a pessoa colocar sem ainda ter o CRP. Ou seja, se houver uma denúncia, que não vai ser minha, tá? Mas se houver uma denúncia, isso pode prejudicar aquela pessoa e o futuro profissional. Muito cuidado. Então, a dedicação... Professora, Diga. licença. Diga, Professora, mas demora para sair o CRP? Não, porque quando você se forma, você já leva a documentação que o CRP pede da instituição. Tá. Por mais que o diploma, porque o diploma, ontem uma aluna me perguntou, professora, eu posso antecipar o recebimento do meu diploma? O diploma é difícil. Porque quem chancela o diploma da ESAMAS é a Universidade Federal do Pará. Toda a vida, a documentação toda de todos os alunos, ela é encaminhada para lá. Eles vão ver em tudo se está correto, aí sim, vem o diploma. Chancelado é quem dá o ok, tá? Então, com a pandemia, isso demorou um pouco mais. Por quê? É feito por lá. E é feito, eu não sei nem como, acho que nem recebem nada para fazer. É como se fizesse parte do trabalho fazer isso, entendeu? Então, aí eu disse para ela, olha, pode antecipar uma defesa de TCC, é possível, dependendo da situação, já houve caso de autorização. Pode, defendendo o TCC, antecipar a outorga do grau, se a pessoa já concluiu tudo, isso é possível. Nós já tivemos aluna aqui, de quarta-feira ter que se apresentar no trabalho em Marabá, num concurso que ela passou. Na segunda-feira ela defendeu o TCC, na terça-feira ela foi outorgado o grau. E ela viajou à tarde para assumir no outro dia, entendeu? Então, são questões que são burocráticas, mas que a gente tem que seguir. Agora, não costuma demorar, só que com a pandemia, para trás, demorou um pouco mais. Mas, por exemplo, quem terminou em janeiro desse ano já está recebendo há muito tempo. Eu não sei os que terminaram em agosto, nós tivemos pouquíssimos alunos, diferente dessas turmas que estão aí, 10º semestre, 9º semestre, 8º semestre, é gente para dedéu. Tá? Entendeu? Então, é assim. Quando a gente está numa coordenação, a gente extrapola um pouco
aquela função nossa, aquela nossa formação, porque nós temos que entender de questões burocráticas também, né? E aí nem sempre a gente agrada, né? Nem sempre a gente agrada. Hoje mesmo pela manhã, isso já está durando já bem um mês, a pessoa teve um aborto, não pôde ir para o estágio, o nome dela estava para ir, ela abriu mão, depois ela disse que ia fazer onde ela arranjou, não sei nem o lugar que era, não estava nada oficializado, quando é agora, hoje. Aí o que foi que eu disse para o supervisor do estágio? Coloca outra pessoa no lugar, outro aluno. Se ela não pode, a vaga está liberada. Ele não colocou. Quando é hoje, ele vai me dizer que ela quer voltar para o estágio. Eu disse, o senhor ficou guardando o lugar dela esse tempo todo? Isso não é justo. Então, tem umas coisas, minha gente, que dá para a gente flexibilizar, mas tem outras coisas que não são corretas. Por que isso tinha que ficar esperando esse vai e vem dela? Ou seja, o supervisor contribuiu para isso também. E nessas horas, vocês não me conhecem, porque eu fico amolada, sabe? Eu fico amolada com essas situações, mas infelizmente acontece e a gente tem que às vezes ter um controle, tá? Isso tudo influencia na nossa memória, porque é estresse. E o estresse nos dias de hoje é uma das piores coisas que pode acontecer no nosso dia a dia para a nossa saúde mental também. Então, resultados dos estudos sobre memória. O que é que tem importância no processo de memorização? Uma das coisas, eu acho até que eu ainda dei um toque nisso na nossa aula lá atrás, o efeito da fila, tá? Se por um acaso eu tenho que apresentar, falar sobre algum assunto, não vamos pensar em seminário, em sala de aula. Todos os alunos vão ter que falar sobre algum assunto, a professora já pegou os nomes, a ordem que vai ser comentada. Então, se eu estou preocupado com o meu desempenho nesse momento de falar, eu acabo essa preocupação me deixando com uma atenção reduzida ao que está sendo dito. Entendeu? Por exemplo, se eu estou lá, até estudando, mas eu estou no meu celular, para eu não esquecer o que eu tenho que falar. E, por exemplo, a Edna falou, mas a Luana estava preocupada com o que ela ia falar. Se perguntar para a Luana, quem foi que apresentou antes de você mesmo? É sua vez, quem foi que apresentou antes de você? Você é capaz de não saber responder, porque a preocupação faz com que a gente não memorize isso. É como se passasse, sabe? Aquilo ocorreu, passou pela memória de curto prazo, mas passou. Não foi registrado, não foi memorizado, tá? Eu não codifiquei que a aluna anterior foi a Edna. Quando eu não codifico, eu não memorizo, eu não registro. Então, isso pode ser o efeito da fila. E esse dado é muito importante porque no processo de aprendizagem, no planejamento, né, do que deverá ser ensinado, no planejamento. Eu agora que vi, Luana, a sua mensagem, sua ou da Fernanda. Não é que eu esteja na sala errada, eu estou realmente na sala que não era a minha, porque as salas estão sendo usadas para receber os calouros, é isso. Então, as atividades... Não, é porque naquele momento, Foi. como só estava eu e a Edna na sala, eu particularmente dividi com a Edna, mas enfim, a gente achou estranho, tipo assim, como que a Elinha tá na sala, tá em uma sala, mas ela não tá aqui, e aí ela tava falando, tipo... Depois que eu descobri que a gente estava na sala 52, e a nossa sala é a 50. Só que interessante, eu devia estar no horário, devia ter a minha aula, e não tinha quarta-feira aula nenhuma. Mas a gente conseguiu, né? Tá?
Então, esse efeito da fila é importante. É por isso que nós não podemos dar um semestre inteiro de conteúdo e fazer uma prova no final. A gente tem que ir dando conteúdo, pedindo um trabalho, fazendo a prova, 1 ou 2 trabalhos fazendo a prova, tá? E quando a gente pede uma atividade que volte para trás, isso é interessante, porque a pessoa retoma esse caminho. Tem estudos mostrando que quanto mais nós ensinamos, se eu pegar uma cadeia AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, se eu fizer uma pergunta bem aqui relacionada ao CD, é muito provável que o aluno não consiga responder. Ao passo que se eu for ensinando AB, BC e testar, ele vai memorizar, ele vai registrar, ele não vai esquecer. Quando eu ensino mais um item daquela cadeia, a mesma coisa. A B, B, C, C, D, eu incluí só mais um pouco. Então, isso é importante para planejar. Tá? E é o que preocupa quando a gente fica sem dar aula. Porque em alguns conteúdos, às vezes o professor precisa correr mais. O que é que a gente está fazendo? Tem feito. Por exemplo, nós tivemos um professor que teve uma Covid muito séria em 2020, mas muito extremamente grave. E não podia dar aula. E no momento de Covid, foi naquele período pior da pandemia, né? E aí ele muito preocupado, ele telefonava, professor, eu não tenho condições, eu não consigo ficar sentado, eu não tenho energia para ficar sentado. Eu disse, bem, professor, então o senhor vai fazer o quê? Pega o que o senhor deu lá, no início, e o senhor condensa isso e vê de que forma o senhor pode dar 1 ou 2 aulas antes da prova e o senhor vai cobrar aquele conteúdo. Pessoal, é injusto. Se fosse uma disciplina, né, pré-requisito para uma outra, tudo bem, mas não era. Então, deu para fazer dessa forma tranquilamente. Mas é complicado isso, porque a gente precisa desse tempo para essa caminhada mais organizada. Outra coisa também que eu lembro que eu falei foi o efeito do sono. Se eu estou me preparando para dormir, eu já estou lá na minha cama, né? Uma pessoa chega e diz assim, olha, Eline, eu lembrei, amanhã tantas horas, nós precisar ligar para falar daquele assunto, vamos ficar esperando. Ouviu? Ouvi. É muito provável que no outro dia eu não saiba nada daquilo que foi dito. Porque o que é dito segundos antes de dormir, não é possível lembrar. Por quê? Porque a nossa consciência já está reduzida como efeito do sono. Tá? Se isso é feito enquanto nós não estamos deitados, nós não estamos já iniciando aquele torpor do sono, embora nós estejamos de olhos abertos e dito que a gente estava ouvindo, tá? Naquele momento a gente não registra, mas se for dito 1 hora antes, é possível memorizar. E durante o sono não existe memória. Essa questão do sono, da memória do sono, é interessante, pessoal. Agora, com a morte dessa cantora, ela teve sonho, né? Ela via muita água em uma cachoeira. E ela fez esse comentário numa rede social. Então, tem muitas coisas que a gente não explica, né? Essa questão da memória. Será que ela sabia que o local que ela ia, o voo era perigoso? Se sabia, se foi informada, é possível que uma preocupação com esse voo fizesse com que ela sonhasse com isso, né? Mas são coisas que a ciência não explica ainda. A gente sabe que existem alguns efeitos, né, do sono, efeitos do estresse, efeitos de preocupação, porque seria muito melhor saber que ia para um lugar que tinha uma pista de pouso enorme, sem problema, do que ir para um lugar cheio de morro, né? Porque o avião tem que descer naquele vale, né? E sabe lá
a pista lá parece que era muito pequena, enfim. Então, além do efeito da fila e do efeito do sono, nós temos o efeito do espaçamento, que também é semelhante ao efeito da fila. Por quê? É mais fácil reter um assunto, memorizar um assunto, quando o treino é distribuído no tempo. Quando a aprendizagem ela é distribuída. Portanto, uma vez, eu acho que eu até falei disso para vocês, está tão frio esse ar que eu vou abrir aquela porta. Só um minuto. Muito frio o ar. Eu acho que eu já falei para vocês que no nosso conteúdo na psicologia, às vezes tem alunos que vêm transferidos e quando a gente vai fazer análise de crédito, é muito comum acharem que eu me enganei. Então, como nós temos os dois cursos e a ciência, ela inicia, né? Ela inicia, nós temos que, falou de ciência, nós vamos falar lá dos filósofos da antiguidade. Qualquer dessas ciências, se você vai falar na ciência, na pedagogia, na medicina, na psicologia, na biomedicina, na nutrição, vão buscar sempre os filósofos que começaram a falar alguma coisa e que são considerados as matrizes daquele pensamento. Foram eles que deram origem àquele pensamento. Tem um livro muito interessante do José Paulo Figueiredo, se eu não me engano, é um livro pequenino assim, muito bom para ler, quem quiser pegar para ler nas férias. Ele faz um resumo assim da história da psicologia, vindo lá, é uma leitura gostosa. Agora é assim, é bom quando a pessoa lê e que já estudou um pouco mais e volta para lá, é assim, uma delícia porque entende tudo. José Cláudio Figueiredo, Matrizes do Pensamento Psicológico. Então, matriz, a mãe. Não que todos esses filósofos falassem a mesma coisa, absolutamente. Mas todos eles deram contribuição, por exemplo, para a psicologia. Então, vocês vão ver contribuições para a psicanálise, contribuições para a análise do comportamento, contribuições para a gestalt terapia, para a centrada e para outras abordagens que a gente não dá, né, no curso. Só se fala assim. Então, há uma repetição. Por exemplo, eu vou falar em bases filosóficas da psicologia e em filosofia da educação, né? Eu vou falar nos mesmos filósofos. Quando o aluno vem transferido e chega naquela aula, ele ouve falar de novo, ele vai para a professora, já dei aquela disciplina. Quando chega em psicologia da aprendizagem, lá volta os teóricos que a gente viu para trás. Skinner, Piaget, Freud, Vygotsky, enfim, Vallon. Vocês estão entendendo? Então, há uma repetição. O que é que a gente recomenda? Às vezes isso me incomoda. Chega uma professora que pega ali, vai dar aquela disciplina a primeira vez. Dava até uma semelhante. Aí ela diz, professora, é muito grande o conteúdo. Eu digo, não, a senhora vai fazendo da seguinte forma. O que a senhora já sabe que foi dado no semestre anterior, a senhora entra e fala menos, lembra que já foi dado lá no semestre anterior. E o que é novo, um teórico que a senhora sabe que não entrou lá, aí sim a senhora amplia ali. Aquele ali precisa, então, ser falado mais. Não que o outro não mereça, mas ele já foi falado no segundo, no terceiro semestre. Por exemplo, psicologia da aprendizagem que vocês estão dando.
É ou não é isso que eu estou falando? Vocês não estão vendo teóricos que vocês já viram, já ouviram falar no curso? Sim. Né? Então, Sim. se a gente se informar, se o professor estiver em contato, às vezes isso parte de mim. Eu que digo, professora, venha cá, como é que está a disciplina? Mas a gente não dá conta de tudo. É muita coisa, é muita disciplina na psicologia, muita atividade. Tá? Então, essa aprendizagem, ela pode ser distribuída no tempo. Então, nesse tempo que nós temos de semestre, a gente pode fazer de forma que aquilo não se torne pesado. Escute o que o aluno traz, né? E aí eu vou dividindo aquele conteúdo de forma a não deixar o aluno nem preocupado, nem também cheio de uma coisa que ele já ouviu falar várias vezes. Não adianta. A aprendizagem, para ocorrer, ela precisa ser significativa. Um conteúdo que é dado somente assim, pela obrigação de dar, e corre, não é aproveitado pelo aluno, a não ser que o aluno já traga com ele uma preferência por aquele conteúdo. Mas não é o que... Então, o ensino, a aula, é o treino. Por isso que ele diz, é mais fácil reter quando o treino é distribuído no tempo. Né? Uma aprendizagem distribuída, ela é distribuída e ela também pode ser, ela quando é distribuída, ela é dividida. Eu vou mais naquele assunto, que é o novo, e o que não é novo, que eles já deram, ele pode ser trazido de uma forma que às vezes, uma explicação, pouca explicação, junto com a leitura, é o suficiente, porque o aluno já ouviu falar naquele senhor lá de trás. Então, quanto maior o espaço entre as sessões de treino, melhor a sua retenção a longo prazo. Ninguém disse que o aluno precisa ser sofredor para aprender. Isso não existe. Isso nunca existiu. Mas o negócio é que antigamente era uma rigidez, era um pouco flexível, e vocês veem. Lá atrás, coitadinho, eu não vivi isso, graças a Deus, porque tem gente que já morreu muito antes de mim e que falava em palmatória. Eu nunca vi palmatória. As escolas por onde eu fiz meu curso fundamental, naquele tempo primário, eu nunca vi. Então, a gente tinha um processo de aula que era muito gostoso. Era muito gostoso, a gente se sentia bem de estar ali. Então, as aulas, elas podem ser, de repente, um aluno, professor, eu não entendi direito isso, a gente pode voltar, entendeu? Não tem essa obrigatoriedade de sair voando no tempo. Isso melhora a retenção, ou seja, é muito provável, se o ambiente for prazeroso, se o local for legal, se gostam de estar ali, até se a turma é uma turma integrada, seja com a turma, seja com o professor, não vai esquecer nunca. Eu tenho coisas que eu não esqueço. Eu sei a frase todinha que meu professor dizia, falou. Então, estudar o conteúdo ao longo do semestre melhora a aprendizagem. Aqui o conteúdo está repetido, tá? Melhora a aprendizagem. Então, eu senti uma enorme dificuldade. Eu venho de um curso anual. Quando eu fui dar aula na UNAMA, o curso já era semestral. Quando eu vi o conteúdo lá, eu já falei isso para vocês, talvez, ou foi em outra turma. PPB era dado tudinho em um semestre. PPB 1, PPB 2 e PPB 3. Então, processos psicológicos básicos 1 é um desse conteúdo, é um dos mais pesados. Porque ela vai falar basicamente da questão da aprendizagem. Quando se fala em aprendizagem, entra a análise do comportamento. Aí vem todos os conceitos: reforço positivo, reforço negativo, controle aversivo, e aí vai. Modelagem, modelação, generalização, discriminação, que entra em PPB 1. Tá?
Então, lá era complicado. A gente precisava, ainda tinha o laboratório, porque tinha a sala de aula, tinha aula e tinha o laboratório. Sexta-feira era dia de laboratório. Então, eu pegava as 2 turmas que eu tinha, de manhã e à tarde, e eu passava a tarde no laboratório. Dividia a tarde, uma parte 2 tempos da turma da manhã, 2 tempos da turma da tarde. Lá, para o aluno não ficar parado, o primeiro grupo ficava comigo, dessa turma, dessa disciplina. O segundo grupo ia dar aula de neuro. Aí, esse segundo grupo, quando acabava a aula de neuro, ele vinha para o segundo grupo da minha aula. E o meu primeiro grupo ia para o segundo da aula de neuro. Tá? Então, eles ficavam a tarde toda lá. Eventos que são momentâneos ou nomes que aparecem vários dias e somem, eles tendem a se repetir. Tá? Então, às vezes um evento momentâneo, tá? E também os que se repetem, tá? Eles tendem nós tem uma tendência a gente memorizar melhor. É interessante. Vai depender, esse evento momentâneo vai depender de um contexto. Né? Tem situações para nós que acontecem muito rapidamente, mas dependendo do quanto eu coloquei ali naquilo que aconteceu de emoção, vai reter. Nós vamos guardar na memória. Tá? Assim como os que se repetem vários dias. Se eu pegar um filme qualquer, pode ser de meia hora, eu vou lá, assisto hoje. Aí, depois da manhã, eu vou, assisto de novo. E depois da manhã. Então, eu faço isso durante 15 dias, né? Mesmo que intermitentes os dias, né? Não precisa ser todo dia, a tendência é memorizar melhor. A mesma coisa acontece com notícias, que se repetem de forma espaçada. Tá? Só que essa forma espaçada é repetida, é contínua. Então, também são mais fáceis de memorizar. A memória até hoje ainda é um mistério. Até hoje ela ainda é um mistério. Eu marquei aqui para ficar com vocês, que eu tive que agendar essa aula até 10h30, tá, pessoal? Porque eu vou precisar voltar para lá. Outro ponto também que facilita a memória é o efeito da posição serial. E aí tem a ver com o conteúdo da aprendizagem. Provavelmente, as primeiras aulas lá sobre sensação, vocês memorizaram bem. Mas esse trecho que fica entre sensação e agora memória, vocês têm lá os primeiros tópicos de sensação, mas vocês aqui vão falar melhor lá desses primeiros tópicos de sensação e desse conteúdo aqui que a gente está falando. E isso é natural. Tá? Por quê? Lá, talvez o interesse tenha sido maior em saber sobre aquele conteúdo, e esse que eu estou dando aqui também lembra, porque ele ainda está na memória de curto prazo. Então, essa memória de curto prazo, se vocês pegarem esse material e lerem, daqui para tarde, provavelmente vocês vão recordar tudo que eu falei. Entendeu? Então, essa posição do conteúdo que é dado durante o semestre, ela é importante. Assim como também, por exemplo, a gente vai para uma palestra. Aí fala uma pessoa, uma mesa redonda. Aí o primeiro palestrante falou, aquele assunto era o que vocês queriam ouvir, estava tudo ali naquilo que eu falei. Então, a expectativa de vocês, né? Aquela fala superou as expectativas do primeiro. Às vezes vem o segundo, vocês já não colocaram tanta expectativa, tanta emoção, o assunto aparentemente já não foi tão legal, ou a forma dele apresentar também não foi. Vocês já vão lembrar do primeiro e do último que está falando aqui, por conta dessa posição. De ainda estar na memória, por último, ela ainda está na memória de curto prazo. Tá?
o efeito de autorreferência. Isso é muito comum na psicologia, esse efeito de autorreferência. Eu vou ler um negócio aqui para vocês, que quando eu vejo isso, aliás, eu já estou desistindo dessa pessoa. Não tem nada a ver com ela, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, eu estou desistindo de lutar por ela. Deixa eu ver aqui. Eu entendo que tem pessoas que entram no curso de psicologia só para cuidar das suas dificuldades. Vocês conhecem alguém assim? Algumas poucas pessoas, mas eu conheço. Ele disse para mim assim, eu vou ler. Ele estava assistindo uma aula, perguntou se eu conhecia o professor. Ele é professor de uma universidade fora aqui, não é do norte. Aí o professor disse isso. Ele falou o que a Melanie Klein disse da análise da neurose obsessiva. Vou fazer uma parte aqui. Essa pessoa tem um diagnóstico de TOC. Então, o TOC é um transtorno obsessivo compulsivo. Daí o interesse dele por esse tema, neurose obsessiva. Então, o que é que a Melanie Klein disse da análise, né, do estudo, o que ela entendeu da análise da neurose obsessiva e do funcionamento dos obsessivos compulsivos? Ela disse que, por trás do funcionamento organizado do obsessivo, existem angústias persecutórias de aniquilamento do eu desses obsessivos. Por isso, uma mudança é muito difícil de ocorrer, porque o que talvez esteja organizando o sujeito, ou seja, o que esteja segurando o sujeito, seja uma espécie de apoiadouro para o sujeito não psicotizar. Ou seja, aquela obsessão, aquela compulsão, aquela repetição é o que segura emocionalmente, psiquicamente a pessoa para ele não psicotizar. Aí eu peguei, porque eu tenho com esse nosso ex-aluno, né, eu tenho uma coisa que se repete, que é uma observação minha. Desculpem, eu não estou afirmando isso, tá, pessoal? Mas é pelo que eu tenho visto e até alguns alunos. É assim, como se a psicanálise falasse muito das psicopatologias, do diagnóstico. Perfeito. Mas o que eu não escuto falar é sobre a intervenção, o tratamento. Aí o que eu comentei, como já tem essa conversa entre nós há muito tempo, eu botei assim, será que eu entendi? Então o cara, coitado, não tem jeito, está explicado. Aí ele disse para mim, é dessas coisas que eu tenho medo, honestamente é dessas coisas que eu tenho medo. Aí eu digo para ele, para de estudar essas coisas, eu já te falei, não adianta ficar só no diagnóstico. Só que tu trazes o diagnóstico, mas tu nunca me trazes como se trata isso. Deus me livre. Aí ele diz para mim, eu acho importante saber do que nós estamos tratando. Claro que é importante. Eu não disse que não tinha importância. Só que o que eu sabe, não entendo é porque os teóricos, né, trazem muito essa questão do diagnóstico. O que é que me adianta só diagnosticar? Eu tenho que me perguntar o que é que eu vou fazer diante daquilo. Entendeu? Aí ele pega, para fugir do assunto, ele me manda uma leitura que ele acabou de fazer também para eu ler. Vou falar nisso, eu ainda nem li. Eu disse, tudo bem, eu vou ler. E fechei. Vocês estão entendendo? Então, esse efeito de autorreferência tem mais ou menos a ver com isso. Por que eu dei essa volta toda? Para isso. Para dizer que nós lembramos muito melhor daquilo que podemos relacionar a nós mesmos. Por exemplo, em sala de aula, após a explicação do professor, um aluno coloca uma experiência para exemplificar seu entendimento do assunto, que geralmente é uma experiência dele. Assim como nós trazemos, eu trago experiências minhas para exemplificar o assunto.
Entendeu? Ou seja, pode acontecer, mas muito cuidado, pessoal, com essa questão. Nós estamos num curso não apenas para tratar de nós, não. Eu preciso entender que eu preciso me cuidar, senão eu não vou dar conta. E atualmente as coisas estão muito piores. Eu acho que a nossa aula vai parar 10h30, porque eu só coloquei para 10h30, tá? Porque eu preciso voltar para lá antes. Tá bom, Luana? Então, como já são 10h29 Tá aqui, certo, eu professora. acredito... O meu pedido é só que a senhora encaminhe esses As 4 aulas, alunos que estão faltando o mais rápido possível, tudo bem. E porque as aulas que eu... a minha conta rápida que eu fiz aqui na minha conta rápida, não tá batendo. Tipo assim, não teria porquê se são 23 alunos e Você segundo as quer que, contas, com toda a orientação, você quer que o eu número leia? bate. Você quer Então, que eu leia o nome dos alunos, dos 23 alunos que eu tenho aqui? Eu tenho Alexia, Ana Júlia, Andresa só um segundo, Carolina. deixa eu acompanhar com a senhora, porque eu tenho Estou o aqui com a nome lista, pessoal. estou com a lista impressa agora pela manhã. Tá, Alexia, Ana Júlia, Andresa Carolina, Andresa Moraes, Brenda Barra, Débora Marques, Edna Souza, Fernanda Santos, Isabela Rosa, João Pedro de Sena, Juscelene dos Santos, Luana Costa Vida, Luiz Lima, Maria Helena Alho, Perla Carina, Priscila Guerreiro, Rafael Claudino, Sofia Batista, Thaís Adriane, Tiago Mateus, Vitória Helena Teixeira, Vivian Rafael e Yuri Gabriel. Então, estão todos ticados aqui do ladinho, você não vai ver que está pequenino por aqui, 4 estão sem o trabalho. Eu vou enviar o nome desses 4 para você, tá tá ok. bom? Tá ok? E também estou devendo essas aulas que eu dei, que eu ainda não coloquei na plataforma. Falha Tá minha, ok, professora. tá bom? Então, vocês me Uhum. desculpem, tá? Edna, Luana, Priscila, Alexia, Andresa, mas eu vou ter que parar agora. Entendo, professora, não tem problema. Para mim, eu entendo. A gente entende, né? Tá bom? Muito Tá tudo obrigada. certo, professora. A Aliás, gente... Professora, só vocês me me entendem todo confirme o se tempo, diga. Só me confirme se o meu nome está ticado no Quem é? ok. Priscila Guerreiro Sampaio. Se eu não me engano, da Pritá, Ah, parece que ela enviou. Tá, tá tá Da ok, então. Pritá, a Edna tá, Obrigada, Alexia tá, professora. Andresa tá, Isabela e eu. Nós Alexia, estamos. Ana Júlia, Andressa, as 2 Andresas, Brenda, Débora, Edna, Fernanda, Isabela, estão ticados. Tá. Aí vem Luana, Luiz e Maria Helena, entregaram. Priscila, Rafael, Sofia, Thaís, Tiago, entregaram. Uma aluna não entregou, de novo, Vivian e Yuri entregaram. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 alunos que não entregaram, tá bom? Mas eu espero... Quando foi que eu disse, Luana? Foi até hoje ou amanhã, meia-noite? Foi até hoje, 6 horas da tarde. Meia-noite. Tá ok. É Beijo, melhor. querido. Dadas as circunstâncias, é melhor. É isso mesmo. Um beijo, queridas. Desculpe, deixa eu ir Tchau, lá. tchau, Tchau, professora. Bom professora. Vou dia. parar a Tudo gravação, certo. então. Um beijo para todo mundo. Obrigada, Alexia. Até amanhã, tá? Até.